Livros Célebres na TV dessa semana tem mais dica de cultura para você. A gente está de novo aqui nas livrarias Fátima, trazendo para vocês as opções, mais algumas sugestões de leitura que estão em alta e que você está nos assistindo, gosta desse hábito, pode procurar aqui. Quem vai conversar comigo hoje é o Ricardo, é ele que vai ser o nosso guia, né, das leituras e das dicas de hoje. Ricardo, obrigado pela participação de vocês mais uma vez. Vamos começar então falando sobre os livros de hoje. O que a gente tem para apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Boa tarde, meu nome é Ricardo. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje 4 opções de livros. Um livro que eu acho bem interessante, que atualmente está em alta no mercado, é o livro Sapiens, do autor Yuval Noah Harari. Harari, ele é um autor israelense, professor de história na Universidade de Oxford, e ele traz a questão do desenvolvimento humano, desenvolvimento da sociedade mesmo. Só que ele traz aquela questão, ele aborda muito da sapiência, do desenvolvimento, porque o ser humano ele se destaca por poder julgar e subjugar outras criaturas. Eles têm um intelecto, mas na verdade a sapiência não quer dizer que ele é mais sábio, não é a sabedoria em si. E o ser humano, ele é o único, como que eu posso dizer, a única criatura capaz de lutar e brigar por coisa que não existe, por algo que não é tocável, palpável. Ele gera guerras e barbáries por dinheiro, pelo capitalismo, por tudo. E ele divide esse livro em algumas, e não é uma ordem cronológica, sabe? Ele divide o livro em algumas partes de desenvolvimento e aprendizado, é bem interessante. E tá entre os mais vendidos no mundo, né? Tá entre os mais vendidos. Começou a se destacar muito no Brasil também, agora, porque em julho ou junho, se eu não me engano, ele fez uma entrevista com o Bial também. Então o Bial entrevistou o Harari e ele explicou bastante dessa questão de desenvolvimento e tudo mais. E ele tem um outro livro também que foi lançado faz pouco tempo, que é o Homo Deus. O Homo Deus, ele é basicamente a continuação do livro, só que é o inverso. O que acontece? No primeiro livro ele traz aquela questão do nosso desenvolvimento, de onde a gente veio até os dias de hoje. Já o Homo Deus, ele traz de onde a gente está para onde a gente vai partir. Que nós, humanos, somos basicamente matéria. De onde a gente está, do nada a gente veio, para o nada a gente vai. Então ele traz essa questão com alguma parte filosófica, com a questão, algumas crenças. Então ele trabalha bem essa área. E é bem interessante também. São temas instigantes, né, Ricardo? São, e não é uma questão de religião, não é aquela coisa de bota a pessoa para refletir, sabe, do que a gente está fazendo, como que a gente está fazendo, se a gente está fazendo certo, sabe. Então são livros bem interessantes, são ótimas pedidas para leitura. Bacana, então um tipo de leitura diferente e que realmente está valendo a pena. A gente tem agora mais uma dica que o Ricardo vai conversar com a gente. O livro do André Portes também é um autor brasileiro, Profissional em Comum. Eu particularmente gosto bastante desse tema. São livros que eu pego para ler e me agradam, porque ele traz aquela questão de buscar excelência. Muita gente se julga a excelência como, eu tenho o melhor emprego, eu tenho um ótimo salário, eu tenho muito dinheiro, o melhor carro, mas a excelência não é isso. O ser excelente é simplesmente o fato da gente se auto-julgar, se auto-avaliar no que pode melhorar. Eu não preciso ser o mais rico para ser um cara excelente. Mas o fato de eu ser um cara pobre, mas que eu busco sempre buscar a perfeição e buscar fazer o meu melhor em todos os setores da minha vida, me torna uma pessoa excelente. E esse livro ele faz a gente pensar também no que a gente pode mudar, como que a gente pode fazer. É bem interessante, um livro também bem bom assim de leitura, uma leitura bem agradável. São temas que em pleno 2017 estão super em alta e trazem muita reflexão, né? Isso, esse lance do coaching profissional é bem interessante, porque hoje em dia muita gente busca curso para aperfeiçoar, mas tem no próprio livro muito conteúdo, sabe? Pode absorver bastante coisa desse material, então é bem interessante. São livros também que eu gosto bastante de ler e indicar. Bacana, Ricardo. E pra gente fechar? Trouxe aqui o livro da Palácio, livro extraordinário. Esse livro, atualmente, traz uma reflexão muito grande também, porque ele aborda a questão da inclusão social. É um livro que ele é usado com uma literatura mais infantil, infanto-juvenil, mas ele se aplica em qualquer área, para qualquer tipo de pessoa. Porque ele traz a questão de um menino, o August, que ele tem uma deficiência visual, na face, assim, né, uma deficiência facial, e ele tem que começar a ir para o colégio. Só que ele tem que mostrar para todo mundo, é aquele coisa de aceitação, sabe? Ele tem que mostrar para todo mundo que ele é uma pessoa como qualquer outra, é uma criança normal, ele tem humor, ele brinca, ele sorri, ele faz tudo e ele não é diferente só porque ele tem uma doença. Então,
a autora foi muito feliz nesse livro, porque ela também aborda, cada capítulo dele é contado por uma pessoa diferente. Então é uma visão da história, uma visão do menino pelo olhar de outras pessoas, sabe? Então é muito interessante também. Vai até sair filme agora, o livro fez tanto sucesso que vai sair filme. Se não me engano, daqui a uns 2 meses já tem estreia. Então também vai ser um ótimo pedido para todo mundo. Deve abordar um pouquinho a questão de preconceito também, sim, que é um tema discutido. Não, mas por ser uma criança, e a criança não tem tanta maldade, mas as pessoas de fora julgam as crianças, essas pessoas, né? E a gente passa por isso todo dia. E isso em qualquer canto, qualquer segmento que a gente vá, qualquer lugar que a gente vá, a gente é preconceituoso às vezes. O ser humano ele é muito cruel, as pessoas são cruéis. Então, ele traz essa abordagem, sabe, da inclusão, e é bem interessante isso. Ótima pedida. Ricardo, bacana. A gente agradece as dicas dos livros de hoje. Livros que, sem dúvida nenhuma, fazem a gente refletir de onde viemos, para onde vamos, e você não pode perder.